Vamos começar aqui nossa live Tira Dúvidas. É sempre um prazer estar aqui com vocês, junto dos amigos, junto dos clientes, junto dos novos amigos que a gente vai fazer aí nos próximos momentos, para a gente manter alguma ordem nas coisas. Eu vou pedir que quem queira fazer alguma pergunta, aperte o botão ali da mãozinha, e aí eu vou chamando na ordem que o Google Meet vai me mostrando vocês. Eliésio, Boa noite. tudo bom? Tudo jóia. Eu gostaria de saber como é efetuado a venda da carta contemplada. Eu tenho uma empresa chamada Mais Valor Consórcios, que eu montei especificamente para cuidar dessa parte da venda da carta contemplada. Quando o negócio era muito menor, eu fazia essa intermediação pessoalmente, eu com cada cliente, com cada comprador de carta contemplada. Mas o volume hoje nos últimos anos já, começou a se tornar tão grande que eu montei uma empresa para cuidar disso. Então, hoje é um negócio bem estruturado, onde a gente tem uma fila de interessados nas cartas contempladas e com as cartas que os clientes, investidores aí vão contemplando, a gente não tem carta suficiente para atender, tamanha é a demanda de pessoas precisando de crédito. Então, a gente cuida de tudo para ti. Ótimo. A base de cálculo, referência, como é o procedimento, tipo, A venda dessa carta? Isso, a venda, o lucro da carta, por exemplo, contemplado no primeiro ano, como que é feito esse cálculo assim, quando tu vai vender uma carta contemplada, ela é interessante e a gente consegue vender ela com bastante lucro, porque esse crédito contemplado, ele é interessante para quem vai comprar essa carta. Então, como é que a gente calcula isso? A gente pega o teu saldo devedor, vamos supor que tu contemplou no primeiro mês. No primeiro mês, tu tem lá, tu ainda está devendo no consórcio 215 prestações, pagou uma, está devendo 215, de R$ 644. 609 agora com o desconto, porque a campanha da Black Friday foi estendida até a Assembleia agora, dia 12, então a gente tem 25% de desconto na taxa. Então, vai a R$ 609 a prestação. Então, tu vai ter 215 prestações de R$ 609, que tu vai fazer a conta, eu uso o HP12C, vai fazer a conta para trazer essa dívida ao valor presente, usando uma taxa de desconto, um equivalente aos juros do financiamento, que seja interessante para quem compra essa carta. Então, a gente usa, por exemplo, 0,65%, 0,7% ao mês. Quando a gente traz esse valor ao valor presente, isso aí vai dar que equivale a uma dívida, por exemplo, de 75 mil. Ou seja, se eu pegar 75 mil reais a 0,65% ao mês, eu vou ter 215 prestações de R$ 609 para pagar. Como equivale a 75 mil e o crédito é de 100, a gente vende essa carta por 25 mil. Correto. Tendo pago 600 e pouco, por exemplo. Sim, sim. Ou seja, tem uma margem de lucro bem... Uma margem de lucro bem... Isso, ela é maior quanto antes nós contemplávamos. Correto. E essa carta, normalmente, ela consegue ter esse lucro até o quê? Até os 3, 4 primeiros anos? O lucro ele vai diminuindo, o valor de venda vai aumentando à medida que o tempo vai passando, porque o nosso crédito também vai corrigindo e tudo mais, mas a parte do lucro em relação ao quanto nós pagamos vai diminuindo com o tempo. O cálculo que nós fazemos, por conta disso, quanto vale para quem compra e tudo mais, é que a gente tem um resultado melhor do que a gente teria investindo esses valores mensais num fundo de renda fixa, tradicional, se a gente contemplar até ali o quarto, quinto, sexto ano, no máximo. Depois disso, a gente até pode lucrar vendendo a carta contemplada, mas se tivesse colocado em um fundo de renda fixa, renderia mais. Por outro lado, se a gente não vender essa carta e a gente continuar com ela, no momento que a gente contempla uma carta ali no sexto ano, por exemplo, vai ter pago uma parte dessa carta,
Só que tu vai ter a carta contemplada obtendo rendimento de renda fixa sobre todo o crédito. Então, tu está tendo um rendimento sobre 2,5 vezes, 3 vezes o valor que tu já pagaste. E aí, com isso, a tua rentabilidade, quando tu vai ver o teu dinheiro crescendo ao longo do tempo, vai ser muito maior do que se tu tivesse num investimento tradicional. Então, no consórcio, a gente contempla e a gente ganha o lucro de diferentes maneiras, dependendo de quando a gente contemplou a carta. Pode ser vendendo a carta, pode ser mantendo ela investida depois de contemplada e continuar pagando, pode ser comprando um imóvel e deixar que o aluguel pague o restante, ou pode levar até o final, se realmente demorar para contemplar. O conjunto das cartas que a gente vai fazendo é que vai nos dar uma média dessas contemplações, e aí as que contemplam mais cedo jogam toda a nossa média bem mais alto do que seria um investimento mais tradicional. Ótimo, obrigado. Beleza. Márcio. Obrigatoriamente, a carta contemplada, ela tem que quitar um financiamento ou ela pode quitar parte de um financiamento? No caso do financiamento, ela tem que quitar integralmente ele. Não pode quitar a parte, não pode amortizar a parte. Isso era uma outra dúvida que eu tinha. Não tem como amortizar. Mesmo tu tendo outra garantia, porque um problema poderia ser só o fato de que tu não pode deixar o imóvel em garantia para duas entidades, mas mesmo tendo outra garantia, na operação de financiamento, tu tem que necessariamente quitar, porque a operação é interveniente quitante, é uma operação realmente para quitação, não tem a possibilidade de amortizar. Agradeço, obrigado. Beleza. Querido, é o seguinte, eu vi as suas aulas, eu me identifiquei muito com a história inicial que você contou, porque recentemente eu também fui contemplado com uma carta de um consórcio que eu fiz. Uma coisa assim, de 1 milhão, eu estava num grupo de meia parcela e fui contemplado na primeira assembleia, pagando só a primeira parcela. Alguém vai ser contemplado assim. Eu tenho uma cliente que contemplou no primeiro mês. Fez uma só carta e contemplou no primeiro mês. Aí eu vendi a carta dela. Aí ela fez mais uma carta e contemplou também no primeiro mês. Caramba! Então, acontece. Eu fui esse felizado. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais por esse mercado, esse negócio, assim, né? E eu vendi também essa carta contemplada, consegui vender, inclusive dentro de uma semana foi uma correria, acabou a gente chateada com a situação, porque eu estava, tipo, sempre procurando a melhor oportunidade que tinha ali. Bom, enfim, vista essa possibilidade, fui atrás de procurar outras formas, outras alternativas, né, de entrar em outros grupos. E sempre que eu ouvia alguém falando sobre o assunto, eram grupos na característica dos grupos que você tem oferecido agora, de 600 a 900, que seja com a parcela cheia, enfim, grupos saudáveis que chamam de uma maneira geral aí. Uhum. A questão não estava encontrando. E aí acabei, assim, por querer fazer a coisa, por querer fazer acontecer, entrar em um grupo com 4 cotas, né, pela metade, um grupo de 3 a 5 mil pessoas, né, alguma coisa nesse sentido. E a minha grande dúvida assim, eu não sei, falaram sobre, tipo, poder entregar mais de dois sorteios ali dentro do mês. Não vejo isso acontecendo porque está no começo, ou não vai acontecer mesmo. Não entrega porque as regras do grupo não permitem isso. Uhum. O grupo tem as regras travadas, sorteio é um só. Entendi. Então eu quero, de fato, assim, eu estava buscando mesmo um grupo com as características do que você apresenta desse grupo. Assim, de coração, o que você sugere? Eu realmente sair desse outro grupo? Eu posso fazer isso de maneira tranquila, assim? O consórcio, enquanto tu não é contemplado, ele não é uma dívida. Então, Entendi. tu não tem nenhum prejuízo em termos de imagem, coisa em tudo cancelar. Eu não preciso ficar pagando as parcelas até sair a contemplação? Não. Pura e simplesmente, tu pode ligar para lá e cancelar, que é o melhor, ou tu pode só ignorar as parcelas e depois de 3 meses tu vai ser automaticamente cancelado. Então, entendi. Por que eu digo que é melhor tu cancelar?
porque a forma de tu receber o pouco que tu tem já amortizado lá de pagamento, com os descontos, multa e tudo que tem, tu vai receber uma fração aí do que tu pagaste. Mas o bom é que faz pouco tempo, então a perda não vai ser tão grande. Tu continua com essas cartas concorrendo para essa devolução. Entendi. Então, se tu cancelar, tu já está concorrendo desde o primeiro mês. Como tu já teve sorte em uma, de repente tu tem a sorte de, pelo menos, receber antes esses valores. Entendi. Então, Porque eu só recebo quando for contemplado, né? Os valores. Isso, contemplado como cancelado, nesse caso. Deixa eu te perguntar, dentro desse grupo que você oferta, existe a possibilidade, de, quando for contemplado, eu colocar esse crédito num fundo de investimento e ele render mais? É automático. É automático? É automático. No momento em que tu é contemplado, o dinheiro é automaticamente aplicado num fundo de renda fixa e o teu crédito fica rendendo até tu usar ele, ou vender, ou enfim. Então eu posso vender essa carta contemplada lá na frente por um valor maior, embora eu vou ficar pagando, né? Mas na verdade, vai te complicando vender, porque apesar dela estar rendendo, também está pagando. Então, tu está trocando meio que 6 por meia dúzia, nesse sentido, no sentido de que é mais fácil tu vender uma carta que tu já pagaste 5 mil e tu vai vender por 30, do que uma que tu já pagaste 15 mil. Entendi. E, de repente, tu não vai conseguir vender por tanto a mais, por 40 mil, porque já ficou muito caro para quem vai comprar. Mesmo que o valor do crédito da carta aumente lá na frente? Ele vai aumentando, mas é que tu tem as duas coisas aumentando em paralelo, então tu vai, diminuindo a tua margem. Entendi. Não, perfeito. Mas dá para fazer, não precisa pressa em, eu tenho que vender agora, nessa semana. Não, pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, não vai fazer grande diferença. Mas o que eu digo não, se tu vai usar a estratégia de deixar a carta rendendo, não pensa em vender ela daqui a 3 anos, por exemplo, 4 anos. Porque, assim, eu pergunto isso porque, via de regra, eu sei que não é exatamente esse o cálculo, mas os valores por quanto se vende fica em torno ali de 30% a 40% do valor de crédito da carta, não é? Isso aí. Né? Então, a minha ideia é o seguinte, na minha cabeça, eu não sei se isso de fato faz sentido. Se esse valor de crédito for maior no final, eu não poderia também aumentar a minha margem aí, no sentido de vender por um valor maior essa carta? Não, tu vai aumentar o preço, não a tua margem. Entendi. Porque tu continua pagando. Então, a tua margem, na verdade, vai diminuindo porque vai saindo mais dinheiro do teu bolso. Do meu bolso, perfeito, eu entendi. Tá, ótimo. O preço vai sim aumentar, com certeza. Só que a margem não necessariamente. Beleza. Tá claro para mim. Obrigado, viu? Beleza. Eliésio. Ótimo. Eu estou prestes a fechar algumas cotas aí Quero deixar aqui o meu agradecimento a um funcionário seu, o Gabriel da Mega Rocks, que é extremamente mágico o trabalho dele. Os guris lá são ótimos. Excelente. Parabéns pela sua equipe. Então, há sempre uma questão para mim a respeito de quando algumas cartas eu já entendi as possibilidades de ganhos e os meios de como trabalhar a carta durante o percurso, mas eu gostaria de saber, quanto a uma carta, eu gostaria de pegar entre 5 ou 10 cartas, que é o que a gente vai fechar. Vamos dizer que uma dessas cartas, ela seja contemplada no último ano. Sim. A gente está tratando de seguro e administração, que seria em torno de 30%. Carta, ela é possível ter algum retorno lá no último ano? Sim e não. Sim e não. Deixa eu abrir aqui. O que acontece? Se tu deixar lá para o final, ao longo do tempo, a gente vai ter aqui correndo. Está aqui. A gente vai ter correndo o valor do bem e o nosso saldo em verde e o nosso saldo devedor em vermelho. E em amarelo, a gente está tendo o valor pago mês a mês. Tu nota que à medida que o valor pago vai aumentando, o valor a ser pago vai diminuindo.
Só que de ano em ano a gente tem o valor do bem corrigindo e o total a ser pago também corrigindo. Só que o total a ser pago corrige sobre um crédito cada vez menor, porque a gente está devendo cada vez menos. Então, chega um momento em que o valor do bem ultrapassa o total a ser pago e a soma de tudo que a gente pagou. Então, lá no final, a gente vai receber um valor maior do que a soma de todos os valores pagos. Ou seja, então eu não vou ter prejuízo na carta. Então, tu não vai ter prejuízo, mas tu vai ganhar, com essa correção do INCC, tu vai ganhar menos do que se tu tivesse investido os valores de uma forma tradicional. Então, essa é uma carta que deu errado. Essa é uma carta em que tu, entre aspas, tu não vai perder dinheiro, mas tu vai ganhar menos do que tu poderia ter ganho em outro investimento. Só que aí tu pega aquelas cartas em que tu ganha muito mais do que tu ganharia em outro investimento. E quando tu faz o equilíbrio das duas, uma que tu ganhe, que tu contemple cedo e ganhe muito mais, compensa 4 ou 5 das que tu demora mais. Então, quando tu começa a espichar isso, no teu caso, com 5 cartas, com 10 cartas, em média, tu vai ganhar muito mais do que investimento tradicional, e é o que eu faço há 23 anos, já com quase uma centena de cartas nesse caminho todo. Sim. Então, o saldo total investido, mesmo, claro, que porque eu vou trabalhar essas cartas de forma, eu não estou buscando comprar um imóvel, eu quero trabalhar buscando lucro acima da média que eu tenho na minha carteira. Isso aí, esse é o objetivo. Então, eu sei que nas primeiras cartas eu posso vender ali, como eu questionei a você há pouco, sobre a porcentagem de lucro, que é excelente, e a carta mesmo que me gera dúvida é mesmo o último fator no qual eu busquei... Vão ter algumas que vão chegar... Eu nunca vi nenhuma chegar tão perto do fim, para ser bem sincero. Nesses 23 anos, nenhuma minha, nem de cliente, chegou tão perto do fim. A mais longa que eu já vendi foram 133 meses. Sim, sim. O meu objetivo maior, na verdade, é obter a carta, ela contemplar ali no 7º ano para frente e ter uma correção de INCC, uma correção do IPCA. Sim, do crédito. Esse é o meu maior objetivo, esse é o meu ponto crucial, onde eu vejo o maior lucro. Isso aí. É o maior lucro na venda da carta contemplada. O segundo maior é esse daí de uma carta que demora um pouco mais para contemplar, e aí a gente ainda tem a rentabilidade dela sobre um crédito muito maior, e isso acaba nos alavancando bastante aí o resultado. Sim. Tá ótimo. Beleza. Beleza, obrigado. Patrícia. Pelo que eu entendi, então, quanto menos eu pagar, mais rápido eu for contemplada, maior a minha lucratividade na venda da carta, certo? Isso aí. E você estava falando aí de parcelas, minhas parcelas. Eu tenho visto muito sobre isso. O pessoal está oferecendo demais essa questão de você pagar meia parcela antes de ser contemplado. Sim, é muito tentador. Tu vai fazer um crédito de R$1 milhão e pagar uma parcela de R$3.000. Só que não funciona. Por quê? Porque essas cartas não vão ser contempladas. Tu está concorrendo com 3.000, 4.000, 5.000 participantes. Ou seja, a chance de ser contemplado por sorteio, sendo um sorteio por mês, é praticamente zero. E aí, o que acontece? Se tu está pagando R$3.000 para um crédito de R$1 milhão, ou R$300 para um crédito de 100 mil, para a gente ficar com os mesmos valores, na prática, como não vai ser contemplado, vai chegar na metade do plano, e aí tu tem que fazer uma escolha. Eu quero o crédito de 100 mil que eu contratei, e aí tu vai precisar pagar a parcela cheia a partir de então. Mais toda aquela meia parcela que tu não pagaste nos 7, 8 anos até chegar ali na metade do plano. Ou seja, a tua parcela vai triplicar de valor. E aí quem não tem dinheiro para pagar uma parcela integral, imagina pagar uma parcela em meia lá na frente. Ah, mas eu não tenho como pagar, eu quero continuar pagando mesmo. Então tá, então tu pagaste parcela cheia de metade do crédito. O teu crédito vai ser de 50 mil e não de 100. Certo. Então eles vendem A,
te entregam meio A e tu paga taxa sobre o A inteiro. Entendi. É bom a gente prestar atenção nisso. É que essas partes eles não explicam, porque se eles explicassem, eles não venderiam. A questão é que o povo quer vender, Isso, e quer quem quer tirar o comprar, deles. não, eu vou pagar 3 mil para 1 milhão. Não vai, porque o dinheiro não se fabrica. Ele sai de um lugar, da onde? Do bolso de quem está pagando. Se não sair agora, vai sair na frente. Se não sair na frente, não vai entregar metade. E é isso que acontece. E a questão dos grupos. Na Rodobens, hoje os grupos são de 3 mil, todos os grupos? Ou Não. tem A diferenciação? Rodobens tem grupos de 999 participantes e eu, com a Mega Combo, tenho grupos na Rodobens de 650 participantes. Por quê? Porque eu desenhei o grupo para ter as características que eu queria, otimizando o que eu busco, contemplação por sorteio. Então, o meu grupo tem muito menos participantes e ele tem 2 entregas por sorteio, além das entregas por lance livre. Então, 2/3 dos participantes, 66% dos participantes do meu grupo, vão contemplar necessariamente por sorteio. Enquanto que no melhor grupo da melhor administradora, tirando os meus, nem 20% contemplam por sorteio. E no seu caso, da sua empresa, você contempla até quantos meses todos do grupo? Ao longo Não, é ao do... longo de não tem nenhuma garantia de contemplar cedo ou em determinado prazo. Continua tendo sorteio, continua tendo gente que dá oferta Então, LAN. enquanto está Agora, rodando ali, está contemplando mensalmente. proporcionalmente, probabilisticamente, não existe nenhum grupo que chegue perto das possibilidades de contemplação do meu plano. E aí, quando a gente faz a estratégia completa, que é fazer várias cartas, a gente joga justamente com essa matemática das médias, em que, fazendo várias cartas, algumas vão contemplar mais cedo, outras no meio, outras no final, e mesmo com algumas contemplando no final, as que contemplam cedo, mais do que compensam o lucro um pouco menor que as do final vão ter. Tá. Mais uma questão. Por exemplo, eu estava olhando sobre uma carta de 1 milhão. Se eu faço uma carta de 1 milhão, eu tenho menos probabilidade de contemplação, porque é uma Sim, única carta, né? isso É aí. igual às outras. Se eu pego 2 de 500 mil, eu tenho uma maior chance de contemplação, porque eu tenho 2 cartas, De certo? contemplação de uma delas, não das duas De uma juntas. delas. Certo. Certo. Não. Agora, se eu for uma sortuda igual sua cliente aí, Isso, comprou, sorteou, comprou, de novo sorteou, essa existe. pode jogar na Mega Sena da virada, porque a sorte dela tá boa. Não, essa daí, Agora, tem gente que tem, né? na Parece verdade, essa que não tá pode, ali grudado. essa não pode jogar na Mega Sena, porque ela já gastou a sorte dela. Ah, você não sabe, às vezes ela ainda tem sorte. Mas, vamos lá. Eu pego 2 cartas de 500 mil para mim fazer 1 milhão. E se eu vou ali, no primeiro ano eu sou contemplada com uma delas. Eu quero, em vez de eu vender, eu quero investir, eu quero comprar o imóvel, certo? Sim, Minha visão é Airbnb, tá? sim. Fazer investimento. Tá. Matematicamente, tu não vai ser contemplada por sorteio no primeiro ano com 2 cartas de 500 mil. A chance Certo. disso acontecer é bastante pequena. Sim, sim, com certeza. Mas eu posso dar um lance. Pode, de 60%. Certo, tá. Então, eu sou contemplada. Eu vou comprar um Airbnb, Tá. tá? Porque hoje aqui na minha cidade está em expansão, o pessoal tem visto essa questão, Em então estão todo o construindo Brasil. muito. Isso. Eu tenho estudado, eu estudei aqui Uberlândia, que eu moro em Uberlândia, eu Uhum. estou olhando São Paulo e Goiânia. Sim, eu tenho estudo em Três, São Paulo. isso, grandes centros, né? Onde assim eu vou mais e aonde, né, para ficar melhor para poder administrar. Até aí tudo bem. Então a questão, aí eu vou comprar um Airbnb. Em média, os Airbnb aí de 33 metros está girando aqui em Uberlândia, está girando aí na faixa de 350 mil, 380 mil, Uhum. né? Eu vou e compro.
vai sobrar dinheiro dessa carta. Sim. Eu posso deixar esse dinheiro com a administradora? Ele continua lá rendendo e quando contemplar outra, tu pode usar esse valor na compra do próximo imóvel. Tá. E aí, se eu compro outro, eu sou contemplada com a outra, eu vou comprar outro imóvel e o dinheiro que sobrar não dê para mim comprar um outro imóvel. Vou Continua lá, ter um continua restante de rendendo. 2, Uhum. certo? Como você falou, eu não posso usar o crédito de carta contemplada para pagar para pagar uma outra carta, Não. certo? Eles vão ficar lá rendendo até tu contemplar uma terceira carta e aí sim juntar as 3 sobras e comprar um quarto imóvel. Ah, tá. Então eu não consigo pegar esse dinheiro de forma alguma. Não. Consegue usar ele, por exemplo, tu vai Só- comprar um imóvel cru e tu vai fazer uma reforma. Consegue tirar ele para fazer a reforma. Não para comprar Certo. móveis e coisa, mas para reforma bruta, piso, parede, banheiro, tu consegue usar. Tá. Eu consigo pegar, no caso, esse valor para reformar a minha casa? Consegue. É isso, essa dúvida. Então, certo. Mas no caso também dos Airbnb, hoje eles já estão vendendo, colocando, por exemplo, R$ 400.000 já mobiliado. Então, entra dentro da carta de crédito. Eles estão vendendo Uhum. fechado, já O que prontinho sobra para. fica lá rendendo. O que sobra fica lá rendendo. Ou tu pode antecipar e diminuir o prazo de pagamento do teu consórcio. Posso usar na própria carta de crédito para abater Não para ir e pagando mês a mês, mas para tirar os últimos anos, pode. isso, eu vou lá, eu faço uma amortização. Isso aí. Vou lá no final, quito a finalização dela, ela vai. Não consigo diminuir a parcela, que foi o que você falou, Não, certo? não. Para fazer essa antecipação é só quitando o prazo As últimas final. parcelas. É, ela quita as Entendi. últimas, não amortiza para poder diminuir a parcela. Ótimo, ótimo. Obrigada. Fabrício, melhorou Agora está agora? tudo bem. Desculpe. Não, 2 ou 3 clientes já perguntaram aqui sobre a prorrogação da campanha de Black Friday. Se tu puder falar mais um Agora, pouco. vamos falar agora. Agora tem um monte de gente aqui dentro. No início não tinha ninguém. Agora vamos falar. A gente conseguiu com a Rodobens uma campanha de Black Friday, onde a taxa de administração a gente conseguiu 25% de desconto na taxa. Então, a taxa que normalmente é de 30% no plano exclusivo, a gente consegue, com esse desconto, tornar ela 22,5%. E isso faz a prestação, que normalmente é de R$ 644, já com o seguro incluso, cair para R$ 609. Basicamente, a gente ganha o seguro de graça nessa campanha. Então, quem quiser aproveitar e não conseguiu pegar as cotas dentro do mês de novembro, até a Assembleia, dia 12 agora, a gente tem essa campanha ainda válida, então dá para pegar as cotas com esse desconto na taxa, e naturalmente, para quem está fazendo para investir e contemplar e vender a carta com lucro, isso significa mais lucro, porque quando a gente vai fazer o cálculo do saldo devedor para o cara que vai comprar a carta, como as prestações restantes são menores, por conta da taxa menor, também vai dar um lucro um pouquinho maior nessas cartas. Murilo. Bora de novo, bora de novo. Manda. Mais umas 3 perguntas aqui. O ágio hoje de uma carta, vide o custo efetivo muito menor do que financiamento imobiliário, ele gira hoje em 30%, 40%, certo? O dia que a Selic baixar, a gente está olhando para o quanto? Porque, embora baixe a Selic, a taxa de financiamento não baixa tanto assim, né? Não, porque a Selic, o que nos interessa para o financiamento é o juro longo. E o juro longo, a gente depende do país virar uma Suíça. E o país não vai virar uma Suíça. Então, quando a Selic estava em 2%, a gente continuava vendendo carta contemplada lá em cima. Não muda. Baixa um pouquinho, baixa, mas não é significativo. Fechou. Outra pergunta. Manda. Tem mais 2 agora. Eu vi um povo falar de espelhamento. Matematicamente, isso não faz sentido nenhum, porque a probabilidade é estatística. Agora, eu espelho 4 numa centena, 4 em outra centena, porque se bater uma pedra, eu pego a próxima. Comenta um pouco sobre isso, por favor. Comento. Então, como tu falaste, matematicamente não faz diferença nenhuma.
na prática e emocionalmente faz diferença. Porque pensa só... Imagina você bater uma, contempla duas. Pô, show de bola. Não só isso. Tem várias... Aí cada cabeça uma sentença. E cada um tem a sua estratégia mágica. Tá? Vamos para que eu prefiro. Eu tenho um grupo com 650 participantes. Eu vou fazer 10 cotas. Eu tenho isso na prática. Eu vou fazer 10 cotas. Quando eu abri o primeiro grupo do plano exclusivo, o 1982, eu fui o primeiro cliente. Aí eu cheguei e disse ali, comecei a pegar as vagas para fazer. Eu vou fazer 10 cotas, tem 650, eu quero a 1, eu quero a 65, eu quero a 130, eu quero a 195. E fui pegando de 65 em 65. Por quê? Porque são 650 bolinhas dentro de um globo. E eu quero que qualquer bolinha que caia, eu esteja perto o suficiente dela. No primeiro mês não vai fazer diferença, no segundo mês não vai fazer diferença. No 50º mês, eu já entreguei 150, 170 cotas nesse período. Eu já estou com menos gente. A chance de uma das minhas estar próxima, seguinte da que foi sorteada, e essa, já foram entregues, e a minha agora... Entendi. Então, tá de melhorar um pouquinho lá na frente. Matematicamente, não, mas emocionalmente faz. Agora, por exemplo, a gente já tem 20 grupos desses exclusivos. Aí, Fabrício, eu sou um cara de muita sorte, o meu número da sorte é 127, eu acredito que vai dar o 127, eu quero fazer 10 cotas. Eu quero a 127 de cada um dos grupos, porque quando der ela, eu vou ganhar todas as 10 de uma vez só. Eu não faria isso. Porque aí sim, tu tá colocando 10... Não, mas aí você dilui probabilidade, pô, não tem nada a ver. Esse diminui. Agora, Fabrício, eu quero separada de 10 em 10, mas lá na frente, quando já tiver entregue um monte de cartas, que tiver poucas, elas mesmas separadas, eu quero em grupos diferentes para poder ganhar em 2 grupos ao mesmo tempo. Ok? Então, mas vamos dizer que, nesse sentido, vamos dizer que eu começo com 10 cotas, bacana, eu faço 5 numa centena e 5 em outra. Aí, beleza, aí no próximo grupo, eu vou pegar as mesmas 10 cotas nas mesmas numerações. Aí no próximo grupo, eu pego as mesmas 10 cotas nas mesmas numerações. Pô, aí eu não diminuo a probabilidade, eu não tô pulverizando em grupos, que no final das contas diminui a probabilidade de contemplação de uma das cartas. Tu diminui a probabilidade, mas em compensação... é um sorteio para todos os grupos. Então, tu diminui a probabilidade, fazendo o mesmo número. Em compensação, se der o teu número, tu leva em vários. Então... Eu prefiro jogar bem espalhado. Não, mas você tem razão. Você diminui a probabilidade. Jogar bem espalhado, porque uma contemplação, ela compensa várias que demorem. Então, eu quero... Não, e o ideal é você não ter nem o mesmo número em diferentes grupos. Nem no mesmo número em diferentes, exatamente. É isso. Última pergunta, para finalizar. Tá muito claro na minha cabeça que a carta que contempla rápido eu digo 4, 5 anos ou menos, você vende com ágil. Depois você compra um imóvel. Excelente. Nossa, show de bola. Agora, comprar o imóvel é a minha segunda opção melhor. Deixar rendendo é menos bom do que comprar o imóvel. Então, aí, o que acontece? Eu queria saber se existe uma estratégia de saída, porque o custo de oportunidade de deixar rendendo... Pô, contemplei no mês 90. Cara, tem mais 110 meses, são 10 anos que o dinheiro vai estar lá rendendo. O custo de oportunidade é muito grande, eu preferia ter esse capital na minha mão para girar em outra coisa. Agora, como que eu saio disso? Como que eu acesso esse capital, por mais que, sei lá... O problema dessa questão do custo de oportunidade é, tu tá com várias caixinhas formando patrimônio. O consórcio é uma delas. Tu contempla uma carta ali no primeiro ano, tu tira a Marivete, eu te chamo depois aqui do Murilo. Eu tô vendo que tu tá acenando aqui e não tá conseguindo levantar a mãozinha. Tu compra uma carta e tu contempla, e quando tu contempla, tu vende ela, esse dinheiro tu vai investir em alguma outra coisa.
fundos imobiliários, ações, renda fixa. Outra carta. Então, outra carta, mas tu não vai botar o dinheiro inteiro em outra carta. Tu vai botar ele em algo que te gere o suficiente para pagar outra carta. Perfeito, isso. Ou vai fazer como eu fazia. Quando eu comecei, eu literalmente, eu botava na renda fixa e eu comia o rendimento e o principal, sabendo que em algum momento eu vou contemplar. Então, eu conseguia fazer mais cartas do que se eu só usasse o rendimento. Uhum. Tudo bem, é uma estratégia válida, mais arriscada, mas válida, dependendo das tuas circunstâncias. Só que tu vai estar com esse dinheiro ali sendo usado para isso. No momento em que tu contempla a carta mais adiante e tu está tendo a rentabilidade sobre o crédito todo, tu está tendo uma rentabilidade que tu não vai reinvestir no consórcio, porque ela está lá presa, mas ela está rendendo mais do que aquele dinheiro renderia num fundo de renda fixa normal. Então, é um dinheiro que está crescendo para ti lá na frente. O teu custo de oportunidade... Mas se não está aplicado numa Selic e a parcela não corrige por INCC? Sim, só que tu está aplicado numa Selic, tu pagou 50 mil e tu tem um crédito rendendo sobre 150. Tá, entendi. O teu crédito está ali rendendo R$ 1.500. Estava vendo número, cara. Eu não estou convencido que isso é uma boa coisa, deixar ir rendendo. Eu gostaria de acessar esse capital e conseguir girar em outro lugar. Não, mas como? Tu compra o imóvel. Por quê? Com o imóvel, tu vai ter o teu imóvel valorizando e ainda vai ter o inquilino pagando o restante dele. Eu não gosto de deixar parado, porque botar no imóvel, tu ganha nas duas pontas. Só deixando rendendo, só ganha naquela uma ponta. Você não deixa a cota rendendo. Contemplou e não é possível vender, você vai lá e compra o imóvel. Não, eu até deixo rendendo, porque às vezes não tenho um imóvel bom o suficiente para comprar, às vezes o crédito que eu tenho contemplado não é o suficiente para um imóvel, eu tenho que esperar um segundo crédito contemplar, mas é que normalmente eu contemplo as cartas em um prazo em que é bom de vender. Então... porque o grupo é formado para isso, né? São raros os casos em que eu chego até o ponto onde, não, agora eu não tenho mais como vender essa carta que vale a pena. Aí eu deixo ela lá rendendo até o momento em que, não, agora eu tenho o suficiente para comprar. Seja completando com dinheiro, seja... e, eventualmente, o que eu faço é, contemplei uma carta, não é o suficiente para um imóvel. Não tenho outra carta para completar ela. Eu vou lá e eu compro uma carta contemplada. Sim, entendi. Em nenhum momento você acha que vale a pena quitar o consórcio para conseguir retirar o capital? Eu faço isso quando está lá no final. Falta 3 anos para pagar, eu não vou ficar esperando 3 anos. Aí o custo oportunidade realmente faz diferença, porque o quanto tu já pagaste e o quanto está rendendo a mais, é muito pouca diferença para deixar lá. Aí, não, quita o resto e tira o dinheiro. Em 6 meses, depois da contemplação, tu tira em espécie, com ela quitada. Entendi. Você me levantou agora uma outra dúvida. Por exemplo, eu acho que tudo em estatística segue uma distribuição normal, né? Média de cartas, etc. Se eu fizer 10 cartas, onde você acha que caem as 10? Então, como a gente tem mais entregas do que só as projetadas, por conta dos lances botarem mais dinheiro dentro do grupo, a nossa média ela não está nos 9 anos, ela está abaixo disso, ali perto do sexto ano. Então, se tu fizer 10 cartas, a gente espera que 5 delas contemplem antes de 6 anos, e 5 delas depois de 6. E essas depois de 6, mas antes de 14. Eu não vou até os 18 anos. Por conta das entregas mais rápidas que os lances vão, o valor dos lances vai acumulando e vai permitindo mais entregas regulares. E pelo que eu entendi, como não existe lance fixo dentro do grupo, se eu quiser dar um lance para acessar o capital, ainda assim sai num custo efetivo mais baixo do que em qualquer outro grupo, porque em qualquer outro grupo eu ia comer parte do crédito. Isso, o lance livre, a gente está conseguindo contemplar aí com 55% de lance. E aí, se tu calcula isso para o primeiro mês, tu tem um custo de 0,52% ao mês contemplando pelo lance livre. É muito barato. Muito barato. É tá muito bom. Barato. Por isso que a gente está vendo tanta gente ofertando lance livre. Sim,
E, ao mesmo tempo, nem tanta gente, porque como a gente só tem 20 grupos, a gente não pode colocar tanta gente a ponto deles concorrerem consigo mesmos. Então, a gente ainda cuida dessas vendas para que seja bom para todo mundo que está entrando. E, eventualmente, a gente diz, olha, tu vai entrar agora, mas qual é a tua perspectiva de contemplação? 6 meses. Não, 6 meses, vamos lá, porque aí tu começa a dar lance baixo e tu sabe que tu vai estar concorrendo com 2, 3 pessoas nesse teu lance. Fique demais. Muito obrigado. Beleza. Stampnet, Oba, boa noite. tudo bom? Tudo é Patrícia, desculpa, porque eu Tudo nem bom, vi quem Patrícia? trocou outro perfil aí, Não perdão. tem problema. Vamos lá, Fabrício. Assim, como você abriu aí as perguntas, mesmo para pessoas que tivessem entrado só nesse momento, porque eu só assisti a primeira aula, né? Vamos Não lá. consegui assistir as demais, mas você deu essa oportunidade, então gostaria de tirar uma dúvida contigo, que eu também sou especialista. Quando você sugere, não sei se é isso exatamente que você sugeriu de fato, mas estou vendo aí que você fala muito em dividir a carta, né? As Isso. cotas, vamos assim dizer. Quando você faz essa sugestão para a gente dividir, por exemplo, um crédito de 1 milhão em 10 cartas de 100 mil, seria para revender essas cartas, o objetivo principal, ou seria para utilizar o crédito, de fato? Para revender. Para revender. A Sim. estratégia é para revender. A estratégia é fazer a maior quantidade possível de cartas para otimizar a chance de contemplação por sorteio. E aí, na terceira aula, eu te mostro um grupo que o próprio grupo e as características dele otimizam isso. Para que tu tenha, realmente, não conte com a sorte e sim com a matemática. Eu vou assistir as demais aulas, então, porque como eu não assisti, Na né? segunda, eu te mostro o que não funciona e na terceira, eu te explico aí o que funciona. Tá, então essa estratégia é para fazer dessa ação uma maneira de gerar renda extra. Não seria para usar o crédito, propriamente dito. Na verdade, os grupos eles se tornaram tão bons no contexto geral que um monte de pessoas que querem utilizar o crédito estão usando esses grupos justamente para isso, para contemplar, dar lance e utilizar na compra de imóveis. Entendi. A pessoa acaba mudando um pouco aí a visão, né, do negócio. Então, funciona para as duas coisas. Tá, porque no caso, se por exemplo, a gente quer comprar um consórcio de 1 milhão para construir uma casa de alto padrão, e a gente divide as cotas, acaba que frustra um pouquinho, né? Porque você contempla uma, não contempla a outra, o dinheiro acaba não dando para... Na verdade, não. Na verdade, se tu tem um tempo para começar essa construção, ou mesmo que não tenha muito, no momento em que tu faz várias, na hora que tu contempla as primeiras, tu já consegue colocar todas elas, as contempladas e as não contempladas, dentro do teu negócio imobiliário. Tu pode usar as primeiras que já foram contempladas para comprar o terreno, e aí colocar, como todas as outras já estão no negócio, colocar elas para construção. No momento em que tu começa a construir, eventualmente, até com capital próprio, e tu vai tendo contemplando as cartas por lance, tu vai te ressarcindo do valor que tu colocaste do bolso na tua obra, à medida do... Você sugere que as próximas que ainda não foram contempladas por sorteio, a gente trabalhe com lance. Isso aí. Sim, porque tu esperar só o sorteio, claro. a possibilidade de tu contemplá-la rápido só por sorteio é praticamente... Claro, óbvio. Então, tem que Sim. usar o lance, necessariamente. Tá, só mais uma perguntinha. Eu vi que você, pelo que eu ouvi aí, você trabalha com o Rodobens, né? Isso. Pronto. Eu sei que existem características próprias, né, de algumas empresas. No caso aí desse que você trabalha, eu posso utilizar um imóvel próprio como garantia para poder usar esse recurso ou não? Sim. O imóvel já quitado? Sim, pode deixar outro imóvel como substituição de garantia e a tua construção ficar liberada. Pode sim. Mas pega em dinheiro, não. Só no mesmo sistema de liberação de crédito, com Isso, cronograma vai de obra. liberando de acordo com o andamento da tua obra. Mas aí... Tá, desculpa. Em dinheiro ninguém libera. Pronto, mas aí, Fabrício, fica a obra e o terreno alienado ao consórcio, é isso como garantia? Não. Fica o teu outro imóvel que tu colocaste como substituição de garantia. A obra e o terreno justificam a liberação do crédito pelo cronograma da tua obra. Mas a garantia é só o outro imóvel que tu colocaste.
Tá. E se eu dou esse imóvel como garantia, como é que eu sou contemplada? Qual é qual é o tipo da contemplação? É a mesma coisa? É sorteio? É Sim, sim, lance? a garantia não tem nada a ver com a contemplação. Ah, Contemplação tá. é ofertar lance. Entendi. E quando é que eu dou esse imóvel como garantia? Depois que tu já está contemplada. Mas se eu já estou contemplada, por que eu dou o imóvel como garantia? Não entendi. O imóvel é garantia de que tu vai pagar o restante do crédito. A contemplação, Ah, perfeito. Ao invés de alienar a obra, a aliena obra, uma. isso. Eu entendi que a gente dando esse imóvel como garantia teria alguma vantagem, entendeu? Em Não. relação ao grupo. A única vantagem é se tu está construindo para vender, esse imóvel Ah, já vai estar liberado. ele está desalienado. Isso. Perfeito, Então, para vender entendi. depois, ele está já liberado para vender. Tá. Essas cartas que você está vendendo, vamos assim dizer, esse consórcio, né? Vamos assim falar. Quando contemplados, você falou que você dá todo esse suporte para revender essas cartas, é isso? Isso aí. Isso aí. Hum. Tem uma Só empresa desses que grupos cuida que você só disso. trabalha, né? Se a gente tiver outra coisa também, ou Se você for também trabalha? Rodobens, Porto Seguro e Itaú, a gente também faz a venda dela, intermediação Ah, dela. Porto, Rodobens e Itaú. Tá, e só para concluir, deixa eu te falar mais uma coisa, é o seguinte, Fabrício, quando a gente fala em carta contemplada, eu estava dando uma olhadinha aí, acaba que a gente tem muita oferta aí na internet, né? Sim. Mas a gente percebe que cada empresa tem como é que pode dizer, uma carteira, né, de cartas contempladas. Isso não é uma coisa única, tipo assim, a mesma carta que você oferece, outro grupo oferece ou não? Não. Cada carta é uma carta e todas têm que ser calculadas individualmente, Hum. porque existe muita oferta aí que acaba sendo mais cara do que financiar. Isso. E outra, só mais uma perguntinha de verdade para concluir, para dar oportunidade aos meus amigos aí. Quando a gente compra uma carta dessa contemplada, vamos supor, eu compro lá numa empresa tal, me mandou aqui, me ofereceu. Como é que eu tenho uma segurança? Como é que eu posso investigar se isso realmente é verdade, se essa carta de fato existe, se essa cota existe? Tem como eu ver isso junto à empresa, junto à concessionária? Não sei. Não é É, fácil. Não não é é fácil. fácil. Por isso que Hum, eu só trabalho com a minha própria empresa, onde sim. eu estou há tanto tempo no mercado, no caso, 23 anos, onde eu já criei um nome, onde eu já tenho um negócio estruturado, com um CNPJ que já tem uns bons anos aí no mercado, onde a origem das cartas é dos meus próprios clientes, então eu sei que aquelas cartas existem porque elas vêm de mim originalmente, na prática. Então, eu controlo, no caso da minha cadeia, eu controlo toda a cadeia, desde a origem das cartas até a venda final. Então, Entendi. eu consigo mostrar isso, eu consigo que tu ligue para a Rodobens e eu vou te dizer o grupo tal, cota tal, e a Rodobens vai te validar, que é uma carta válida. Entendi, perfeito. É porque a gente vê tanta coisa aí na internet, aí você fica meio que sem saber, né? Não, Aí sim, tem recebe que... propostas assim que você vê que tem uma coisa Não, estranha, né? tu manda o dinheiro e faz uma procuração para a gente poder assinar por ti. E, tem de tudo. Tem de tudo. Entendi. Tá bom, muitíssimo obrigada, viu? Beleza. Gilberto, Olá, Fabrício. Olá a todos presentes. tudo bom? Tudo jóia. Puxando um gancho aí da pergunta da colega, essa venda dessa carta contemplada, né? Eu vi lá nas aulas que diz que ocorre aí na média de umas 4 semanas, salvo engano, né? O que diz lá. Isso aí. Mas é uma garantia de que vai haver esse comércio, vai haver a venda? Na prática, no papel, eu não tenho uma garantia de eu garanto que eu vou vender tua carta. Na prática, todas estão pré-vendidas porque a procura é muito, muito, muito maior. A gente chegou num ponto onde primeiro a gente tem o mercado de cartas contempladas, que é, deixa eu usar a palavra certa para não usar a palavra que tem que botar. O mercado de cartas contempladas tem muita gente atuando, uns mais sérios, outros menos. Então, tu tem gente que, quando tu vai vender uma carta contemplada, eles te pedem para fazer uma procuração de plenos poderes para eles transferirem a tua carta. Basicamente, tu deu a tua carta sem nenhuma garantia de que vai receber. Tem gente que, quando vende uma carta contemplada, pede para o comprador 10% de entrada, para garantir que ele vai comprar. E aí,
eventualmente vão transferir a carta para ele, ele paga os outros 90%, sem nenhuma garantia que realmente pague. E por aí vai. O mercado tem de tudo. Como nós fazemos? Nós temos um contrato com o comprador, nós temos um contrato com o vendedor, e eu, do comprador da carta, eu exijo que ele pague 100% do valor da aquisição. Certo. Então, ele pagou, e a Mais Valor Consórcios, que é a minha empresa que faz essa intermediação, segura esse dinheiro. Do meu vendedor da carta contemplada, eu tenho um contrato com ele dizendo que eu vou fazer a venda da carta dele, dar toda essa garantia, toda essa segurança, e eu vou, então, analisar a capacidade de pagamento do comprador, a Rodobens, na verdade, vai analisar, vai aprovar, e tendo aprovado, a gente faz a transferência, mas eu já estou com o dinheiro. Quando concluiu a transferência, eu entrego o dinheiro para o vendedor da carta. Se por acaso não concluiu e ele não aprova, por qualquer motivo, não aprova o crédito junto da Rodobens e não tem como comprar, eu devolvo o dinheiro e a gente está com o vendedor da carta ainda com a carta no nome dele. Então, quando eu digo que leva umas 4 semanas, é porque, de repente, alguém que se comprometeu a comprar e já pagou, inclusive por isso, não foi aprovado por qualquer motivo e eu tenho que pegar um próximo comprador para vender essa carta. Então, de repente, esse trâmite burocrático leva um pouco mais de tempo, porque senão em uma semana está vendida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente chegou numa procura tal de cartas contempladas e a gente tem uma grande leva por volta de 4 milhões contemplando regularmente todo mês, mas elas contemplam logo depois da Assembleia. Então, a gente tem os interessados em comprar a carta pedindo, mas como é que eu garanto que as próximas eu esteja na frente da fila? E aí a gente fez um contrato de pré-compra de carta contemplada, onde o interessado paga metade do valor antes da carta sequer existir contemplada. Aí a gente já sabe que ele está, não, esse é o primeiro da fila. Por quê? Porque ele já se comprometeu com a compra. Quando chega a carta realmente contemplada, a gente diz para ele, ó, vieram essas cartas, são essas as condições. Vai fechar, aí ele paga o restante, e aí a gente começa o processo de transferência. Perfeito. Fabrício, É garantido. É garantido. ótimo. Qual o critério de precificação dessas cartas? Por exemplo, o ágio, né, o lucro de quem está vendendo essa carta, é um percentual fixo? Digo assim, atualmente está 200%, 300% sobre o valor que você pagou atualmente, ou isso aí é a lei da oferta e da procura do mercado? Oferta e demanda, e assim, a demanda é muito maior, mas também tem a outra parte da equação, que é o custo tem que valer a pena para quem compra. Então, sim, a conta, a gente faz ela de trás para frente. Quanto vale essa carta contemplada? Ela vale 0,65% ao mês de custo efetivo. Ok, se ela vale isso, esse saldo devedor dá que valor? E dando esse valor, trazendo ele a valor presente, qual é o crédito? Soma o crédito e aí tu tem o valor de venda. Então, é uma conta de custo financeiro do saldo devedor. E aí isso, às vezes, dá uma variada, mas é isso. Hoje está em mais ou menos isso, 0,65% ao mês, para quem vende. 0,65% atualmente. Tá. Fabrício, mais uma última pergunta. É o seguinte, eu assisti às aulas e você diz lá que é importante você comprar consórcios, né, dentro de uma mesma consorciadora, de preferência dentro do mesmo grupo, as suas cartas, comprar no mesmo grupo, porque depois você pode juntar essas cartas para oferecer. Na verdade, o mesmo grupo não precisa. Só da mesma administradora. Da mesma administradora, desde que permita a união dessas cartas de grupos diferentes, tá? Mas por que isso é relevante para eu conseguir um comprador? Porque o comprador, ele pode também sair pingando comprando aqui e acolá de consorciadores diferentes. Não pode, porque ele não vai poder usar essas cartas. Porque quando ele for usar, ele só pode usar cartas de uma mesma administradora numa compra. Então, ele pode comprar as cartas de quem ele quiser, mas na hora de usar tem que ser da mesma. Por conta da garantia que ele vai ter que dar? É isso? Isso aí. Uma garantia para uma administradora. Independente de quais cartas sejam. Entendi, porque se ele pegar de outra administradora, aí só se ele tivesse outro imóvel, começa a ficar inviável, né? Aí começa a ficar inviável. E o outro problema é que a maior parte aí também tem outra questão, que tem que pegar uma carta de uma administradora que tenha volume, porque
a maior parte dos compradores de carta contemplada vai pegar um cara que quer 500 mil. Ele não vai querer pegar 100 mil aqui, 100 mil ali, 100 mil ali. Por quê? Porque ele não sabe se vai achar esses créditos disponíveis no mercado. Então, ele quer, não, me garante que eu vou ter todos os 500 mil que eu preciso. Tá? Uhum. Aqui, estão todas aqui. São de 5 clientes diferentes, mas estão todos aqui numa cesta só. Imagino que seja bem mais atrativo dessa forma mesmo. Por fim, Fabrício, agora também já até agradecendo pela paciência dos colegas, essa é a última mesmo. Com relação à tributação, né, trabalhar com isso. No caso, eu tenho uma renda anual superior a 600 mil. Isso inviabiliza, em termos de tributação, de trabalhar com essa forma aí? Não, porque, na verdade, quando tu vende uma carta, a carta ela não entra aí na tua renda padrão. Então, quando tu vende uma carta contemplada, se o valor da venda for abaixo de 35 mil, dentro de um mês, tu vai declarar esse lucro como lucro isento e sem imposto. Tu vai declarar lá como lucro na alienação de bens de pequeno valor. E aí vai botar, eu paguei 5 mil, vendi a carta por 25, tive 20 mil de lucro. Vai declarar 20 mil de lucro. Ah, tá. Eu pergunto porque nessa reforma tributária aí, essa questão agora que os dividendos são tributados, aí para quem tem uma renda maior anual, os dividendos deixou de ser interessante, né? Porque que era isento, que agora tributa. Mas então isso aí não está acontecendo nesse caso aí. Não. Então, essa isenção, e se tu vender por mais do que 35 mil, sobre o lucro, no caso do exemplo, sobre os 20 mil, tu paga 15% de imposto com a DARF. 15% sobre o todo ou sobre o que ultrapassa? Sobre o lucro. Tira o valor de venda, menos o quanto tu já tinha pago até vender, e aí sobre esse valor tu calcula os 15%. Se vender por mais do que 35 mil. Esse é o outro motivo da gente fazer as cartas de 100 mil, porque normalmente a gente contempla ela e vende ali nessa faixa até 35. Tá, 35 mil é o valor do lucro e não da venda. 35 mil é o valor da venda. Da venda. O imposto tu calcula sobre o lucro. Tá certo. 35 mil é a régua de isenção. Do mesmo jeito que é os 20 mil das ações. Poxa, então é sempre bom vender, ser contemplado logo no início, né? Isso. Para vender barato isso aí, vender até 35 mil, qualquer venda ser abaixo de até 35, seria o cenário ideal, né? Essa é a melhor situação. E é o que a gente busca na prática. Tá bom, Fabrício. Obrigado, viu? Depois eu entro em contato para mais. Valeu. Tá. Oliveira. Opa, boa noite, pessoal. Minha dúvida é o seguinte. Fabrício, muito prazer. Eu estou acompanhando você já há uns 7 meses. E eu estou estudando tudo direitinho, que eu gosto de estudar e me aprofundar bem. Vamos lá. Certo? Vamos lá. Acontece o seguinte, um exemplo. Eu tenho 3 cartas no valor de 100 mil cada uma, certo? Aí, cada uma, eu fui contemplado no sorteio, certo? Eu, com essas cartas, eu posso fazer uma junção e comprar um exemplo, um apartamento que está na planta, eu consigo? Na planta, só se tu tiver um outro imóvel para colocar em garantia, porque o apartamento na planta não serve de garantia. Não serve de garantia. Tu tem que ter um outro imóvel quitado, liberado, que tu possa colocar como alienação ali em garantia a esses 300 mil. Ah, entendi. Então, eu teria que fazer uma inversão de garantia, no caso? Isso, uma substituição de garantia. Certo. Ou, se tu for usar para pagar ao final, quando vai ser entregue o imóvel, aí sim, aí ele vai ser entregue já com a BITS e tudo, aí ele já serve como garantia. Mas comprar ele na planta, pagando ele ainda antes de ser construído, não. Então, quer dizer o seguinte, também eu posso um exemplo, comprar ali e quando a construtora me entregar, eu posso apresentar o consórcio e pagar para fazer a quitação dele. Danusa, tudo bom? Opa, tudo jóia. Desculpa, eu estou chegando agora, mas é porque eu tenho uma dúvida assim, com relação ao consórcio, se você não, sei lá, se tiver algum problema e tiver
tiver que parar de pagar, tá? E aí, o que acontece com o dinheiro que você já pagou, você vai receber ao final, quando acabar o consórcio, não é? Mas existe alguma forma de resgatar esse dinheiro antes? Essa é a minha dúvida. Na verdade, quando tu cancela o consórcio por falta de pagamento ou qualquer outro motivo, não é o que tu já pagaste que tu vai receber, é o que tu já amortizaste do fundo comum. Então, tudo que foi taxa já paga ao longo do tempo, tu já perde. Tudo que foi seguro, que tu fez uso dele até então, tu também perde. Então, tu tira todos esses custos do valor que tu pagaste. Sobre o valor amortizado, até então, tu ainda no cancelamento vai ter multa, que vai para o saldo comum do grupo, porque o teu cancelamento tu prejudica o grupo, e mais taxa de recolocação dessa cota, que a administradora vai ter custos para colocar um novo consorciado no teu lugar. Então, tu vai perder, de repente, até metade do que tu já pagaste, tendo que sair forçada no meio do plano. E aí, tu continua concorrendo, tendo cancelado, tu continua concorrendo para receber agora esses valores, com esses descontos, quando tu fores contemplada. Então, não necessariamente vai ser lá no final do grupo, mas tu continua concorrendo, só que agora como cancelada para receber essa devolução. Ah, entendi, porque eu tenho o consórcio da Rodobens, eu já fiz o curso contigo, gente, como é que eu digo, eu já conheço você há um tempinho, mas aí vieram com essa, eu não sei se é porque viram que eu já tenho consórcios e tudo, e me fizeram essa proposta, não, sai, entra num outro, porque você vai receber, não sei o que, tudo. Eu achei meio estranho a proposta, sabe, de receber, eu ia receber todo o valor e tudo, eu falei, não, é um vendedor pilantra tentando te tirar do que tu já tens para colocar em outra coisa e no final tu ia perder um bom valor sobre esse que tu já está pagando. Não, beleza, valeu. Não tem sentido, até pode ter sentido, dependendo do plano que tu tens e de quanto tempo tu está pagando e tudo mais, pode até ter algum sentido em cancelar, mas nunca te dizendo que tu vai receber tudo que tu pagaste de volta. Isso daí é uma mentira eu achei muito esquisito isso. Te induzir ao erro. Ai, tá ótimo, obrigada. Não de nada. João Bosco. Boa noite, Fabrício. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Assim, na sua experiência, qual que seria um número de cotas interessante para se começar? Assim, desde que eu não tenha grandes problemas em fazer esse pagamento. É isso, o máximo. mais algumas. O máximo possível que tu não fique que tu não perca o sono à noite. Porque assim, a matemática do consórcio com o grupo exclusivo, ela é positiva. Então, quanto mais cartas tu fizeres, mais tu te aproxima das médias. E a média sendo positiva, é isso, a gente vai ter um conjunto de cartas, 10 cartas, 20 cartas, 30 cartas. Vai ter um conjunto de cartas onde aquelas que contemplam mais cedo vão te dar um lucro aqui em cima. Aquelas que contemplam mais perto ali do final do primeiro terço vão te dar um lucro que é melhor do que tu teria em qualquer renda tradicional. As que contemplarem entre o primeiro terço e o segundo terço, no meio ali, 6 anos, 10 anos, tu ainda tem estratégias de saída que vão te dar mais lucros do que o mercado tradicional. E as que contemplar depois, ali no último terço, essas tu vai ganhar menos dinheiro do que se tu tivesse investido no mercado tradicional. Então, quando tu pega a primeira parte, que te dá um lucro fora de série, a segunda, que te dá um lucro muito bom, e aí compensa com essas aqui que não deram tanto lucro, na média, a gente busca 2, 3 vezes o que a gente consegue no mercado tradicional. Só que é um investimento que não tem a mesma liquidez de produtos mais simples, que tem outra dinâmica. Por isso, o cuidado é esse, que o volume e a falta de liquidez, de não poder sair antes de ter sido contemplado, não te prejudiquem. Não prejudicando, tendo a tranquilidade de que os pagamentos podem ser mantidos por longo prazo, a maior quantidade possível, para
não só se aproximar das médias, como ter o melhor resultado final. Eu tenho cliente com 2 cartas, com 1 carta, mas eu tenho cliente com 30, 40, 60 cartas. Perfeito. E deixa eu fazer mais uma pergunta, aproveitando aqui. E se acontecer um negócio sério no país, tipo, corta o crédito, que já aconteceu? Eu sei que hoje existe alguma legislação para isso, mas, enfim, pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Igual teve com o Polo, que tirou todo o dinheiro do banco e tal, aí não se consegue. Existe um seguro para isso? Ou o seguro não cobriria isso? Está entendendo o que eu estou falando? Não? Eu tô, e, tipo, se acontece uma coisa dessas, a nossa preocupação é maior do que o consórcio em si. Com consórcio, tu tá dentro de um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Tu tá com esse dinheiro sendo administrado por uma empresa não ligada diretamente ao sistema bancário. Ela usa o sistema bancário como ferramenta. O dinheiro está numa conta bancária, o dinheiro, enquanto não é usado, está em investimentos de renda fixa, mas tu está com uma administradora cuidando de um grande grupo de pessoas e dos pagamentos de todas elas. Então, tu está já meio que à margem do sistema financeiro tradicional. Se o abacaxi afeta todo mundo, as próprias administradoras vão precisar, e todo o sistema financeiro vai precisar dar um jeito de, a pessoa tem compromissos e tu está dizendo que está trancando dinheiro. O problema do consórcio vai ser o menor que tu tem. Todo o resto do país já vai ter parado numa situação dessas. Eu estou dizendo assim porque, pelo período que ela tem no mercado, já se passou por isso, né? A Rodobens é uma empresa, exatamente, a Rodobens é uma empresa que tem 75 anos de atuação no mercado. Ela já passou por todos os abacaxis, desde dolarização do custo dos carros, por tudo ela já passou. E sempre se teve uma solução adequada aí ao longo do caminho. Então, esse é o menor dos problemas. Como é que a gente busca minimizar isso? Sempre cai naquela coisa que é o último almoço grátis. A diversificação nos investimentos é o último almoço grátis. Eu não vou te dizer para botar todo o teu dinheiro nos consórcios, porque eu vou te dizer para ter renda fixa, para ter ações, para ter fundos imobiliários, e nos últimos anos, para ter o quanto puder fora desse país. A única proteção real para isso é a diversificação. E aí, nesse sentido, se tu já tem outros investimentos, aparentemente tu trabalha com isso, a ideia mais interessante, que eu acho para quem já tem bons recursos, é usar a renda de parte dos teus investimentos como fluxo para o pagamento dos consórcios, e não o principal. Então, tu tem lá, sei lá, eu tenho ações de dividendos, eu tenho renda fixa, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho mais o dinheiro lá fora. Deixa eu pegar os fundos imobiliários e reinvestir todos os valores mensais que eles me pagam, usando aqui para pagar os consórcios. Perfeito. E todo o resto está lá, se retroalimentando. Perfeito, obrigado. Beleza. Wagner. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos. Eu queria tirar uma dúvida. Eu sou recente nesse mercado também, achei o mercado muito interessante. E eu adquiri 3 cotas em outubro de 2023, meia cota, cada carta de 100 mil. E aí eu queria tirar essas dúvidas com você, com as melhores estratégias para poder... Cartas minhas do plano exclusivo? Oi? Cartas minhas do plano exclusivo? Não, de outra empresa. Ok, vamos lá. Faz a pergunta e vamos ver o que eu posso te ajudar. Eu penso, né, nessa questão do investimento que você falou, que é interessante. Eu penso em utilizar uma delas para quitar um imóvel que eu tenho financiado pela Caixa, só que o valor do imóvel que falta pagar é 80 mil, e a carta de 100 mil. Esse valor residual eu posso utilizar para reforma, ou tem que ser realmente 100 mil para poder quitar tudo? Pode usar os 80 para quitar e usar o resto para reforma, sem problema. E com relação a essas outras 2 cartas, por exemplo, eu penso em utilizar uma para comprar outro imóvel para aluguel, que você falou que é uma estratégia interessante. Como eu faço assim para conseguir
obter o lucro dessa carta? Lance livre ou lance embutido? O que é melhor? Qual é a melhor estratégia para poder adquirir esse investimento mais rápido? Tem acesso ali ao chat? Tenho. Eu não quero que tu fale, mas escreve para mim qual é a administradora. Então, tu está numa boa administradora, está numa administradora onde a quantidade de participantes não é fora do padrão. Então, tu está numa administradora que provavelmente teus grupos tenham 900 participantes. O que acontece? Para tu usar essa carta para comprar imóveis, tu depender só do sorteio, vai demorar para tu contemplar. No lance livre, tu vai precisar de um lance de uns 60 e poucos % para conseguir contemplar. Ele é meio alto, mas ainda dá, usando embutido e coisa, ainda dá um custo adequado. E no lance fixo, tu tem que ver se no teu grupo quantas pessoas estão ofertando o lance fixo para ver se vale a pena usar ele, se as tuas chances de contemplar por ele são razoáveis. Normalmente, a gente está falando em uns 10% dos participantes nesses planos da Porto Seguro ofertando o lance fixo. Eu aproveitei para pensar numa estratégia, né? E eu olhei o histórico dos lances. Eu vi que dos últimos lances, a maioria foi para o lance livre, 60%, 59%, 61% e 40%. Isso aí. E só um para o sorteio, que conseguiu. Não, 40% é o lance fixo. Entendi. Só que tem que ver quantas pessoas estão dando esse lance fixo. Tá? Aí, tu até consegue tentar calcular isso pegando todo o histórico de contemplações e pegando a cota que foi sorteada e a cota que contemplou no lance fixo. Porque aí, pela distância delas, tu consegue, em média, calcular quantas pessoas estão ofertando pela distância das cotas. Por exemplo, o lance fixo, eu vi que foi a cota 475. E no sorteio? O sorteio foi 449. Então, tem ali 30 e um pouco menos de 30, pouco mais de 30 cotas de distância. Se tem um plano com 900 participantes, tem bastante gente ofertando esse lance, talvez uns 30%. Aí tu pega isso num mês anterior e num outro mês anterior ainda e começa a ter uma aproximação melhor disso. O quanto de distância está a cota do lance fixo em relação à sorteada vai te dar a quantidade de pessoas que está ofertando o lance fixo. E como é que funcionaria essa questão do lance embutido? Porque eles têm essa opção desse lance embutido. Seria esse lance embutido? É isso, o embutido, a Porto Seguro calculou o embutido pelo saldo devedor. Então, quando tu vai falar que tu pode usar 25% do embutido, ele calcula pelo saldo devedor. Mas quando tu vai falar dos 40% de lance fixo, é sobre o valor do crédito. Então, na prática, tu vai precisar de 25% do valor do crédito em espécie para contemplar por lance fixo, usando o embutido, para pagar parte desse lance. E aí isso abate o valor Aí vai abater 25% do crédito. E aí reduz o valor na hora que eu for, por exemplo, que for contemplado, for vender essa carta, ela já vale menos? Não, se tu contemplar por lance, tu não vende essa carta, é para usar. Entendi. Para vender essa carta, a Porto Seguro não é a administradora certa. Porque tu está concorrendo só no sorteio com 900 participantes. Então, o mais interessante é utilizar mesmo, né? Contemplar e utilizar. Ou se tu fizeste essa carta há pouco tempo, talvez valha a pena, se teu objetivo é vender a carta com lucro, se tu fizeste há pouco tempo, vale a pena cancelar essa carta e fazer um grupo mais adequado, como eu mostro na terceira aula. Quem me trouxe foi meu irmão, que ele comprou algumas cartas também na época, ele foi contemplado por sorteio, depois ele... Quanto tempo tu está pagando essas cartas? Desde 2023. Não vale a pena cancelar, tu já pagaste um monte. Vai levando elas. Se tu optar por dar lance para usar o crédito, vai valer a pena. Para vender, não vai ter margem. Então, o melhor é lance fixo. Tentar o lance fixo aí. Isso, oferta o lance fixo, porque com um valor menor tu consegue tentar acelerar essa tua contemplação e aí, utilizando esse crédito, tu vai ter a alavancagem do imóvel que tu comprar.
vai ter o inquilino pagando o restante do teu imóvel. Então vai ser um bom negócio. Inclusive tem a assembleia dia 19. Eu estou pensando em já dar esse lance aí para... Isso todos os meses. Com certeza. Valeu, obrigadão. Beleza. Gilberto. Oi, Fabrício, eu de novo, agora puxando aí um gancho aí com o colega perguntou, no caso, sim, eu já, pelo jeito, eu já entrei errado nessa conversa do consórcio. Eu tenho dois consórcios, duas cartas, uma de 500 mil, a outra também, a outra é 500 mil também. E tem o quê? Tem 6 meses que eu entrei numa delas. Vou botar ali no chat. A instituição aí é um banco conhecido. A primeira e aí, agora sim. A primeira é tranquila, a segunda é uma palhaçada. Porque a segunda tu paga meia parcela. Isso. Tu paga meia parcela, mas tu paga a taxa. Nas duas, na verdade. Mas esse é o problema dela, a questão da meia parcela, ou outros problemas ela tem apresentado também? O principal problema é que tu paga meia parcela, o grupo tem muitos participantes, a tua chance de contemplar por sorteio é ínfima, e pagando meia parcela, a arrecadação é ridícula, então a chance de contemplar por sorteio é ainda pior. Só que tu ainda tem o problema de que ela cobra a taxa sobre o crédito cheio. E quando chegar lá na metade do plano, quando tu não for contemplado, e não vai ser, matematicamente falando, probabilisticamente falando, tu vai ter metade do crédito, ou vai ter que triplicar a tua prestação, e vai ter pago taxa sobre o dobro do crédito que na prática tu vai ter. Então, a taxa que eles te disseram, na verdade, é o dobro. Tá, e outra coisa, existe uma estratégia, porque, por exemplo, um tem 6 meses, o outro tem 7 meses que eu fiz. Sair de um consórcio desse, existe uma estratégia para dizer assim, olha, talvez você pode dar um lance, se você tiver um certo crédito, usa um lance embutido, coloca mais um dinheiro seu aí e dá um jeito de ser contemplado, porque eu trabalho com esse dinheiro, eu tenho que fazer com ele. Seria uma estratégia de sair, ou normalmente, como tem pouco tempo aí, 6, 7 meses, é melhor a estratégia é largar mesmo esse grupo aí e assumir, sentar e chorar pelo prejuízo. Então, a única vantagem do plano de meia parcela é que quando leva 6 meses para tu te dar conta que tu entraste numa furada, na prática tu só pagaste 3 cheias. É a única vantagem do plano de meia parcela. Desculpa fazer piada com... Não, eu tô achando é ruim, eu sei que é ruim perder dinheiro, mas assim, a menor perda é justamente isso, porque se tu der um lance para tentar pegar esse crédito, tu vai pagar tudo na frente, tu vai ver que o lance é tão alto, porque são grupos com milhares de participantes, a maior parte deles que não sabe nada de matemática e que a conta faz de a prestação cabe no bolso, e se eu der o lance eu vou tirar, e aí vai diluir, e aí vai diminuir a minha prestação, e a prestação depois de contemplada cabe no bolso, e aí tu vai ver um lance de 70% para pegar 30%, e o custo financeiro disso é mais caro do que o financiamento, só que eles não fazem essa conta, porque a prestação cabe no bolso. Então tu concorre com gente que não sabe matemática e, por não saber, joga os lances lá para cima. Legal, obrigado, Fabrício. Cancelar é o mais... E a outra carta é assim, é uma administradora feijão com arroz, que as taxas são bastante baixas, a chance de contemplar não é lá grande coisa, o crédito não é lá grande coisa, mas, tipo, como ir botando dinheiro para, quem sabe, algum dia contemplar. É um jeito de guardar dinheiro forçado. Esse você se refere ao segundo que eu coloquei no chat? Não, ao primeiro. A primeira, tá. Entendi. A primeira, ela não é uma administradora ruim, só que o plano é ruim. Ela não é uma administradora mal intencionada. A segunda é mal intencionada. A segunda cobra o que não devia. A segunda não faz direito. A primeira não. A primeira é feijão com arroz, só que o plano é ruim. Só isso. E não é uma estrutura de investimentos, né? Aí eu botei uma lá de 500 mil e aí fica aí, contando com a sorte, né? Diferente de estruturar, dividir em, por exemplo, 5 cartas de 100, né? Diversificando, aumentaria muito mais, né? Minha chance. É exatamente isso.
Então, o melhor também lá é cancelar, porque não é otimizado para resultado, é contar com a sorte, só que contar com a sorte com probabilidade abaixo da média. Entendi. Certinho. Isso aí. Obrigado pelo Valeu. esclarecimento. Valeu. Boa noite aí, parabéns. E eu tenho duas dúvidas aqui. Vamos lá. Primeira, adquiri 10 cotas de 100 e tive problemas em fazer o pagamento. A Rodobens demorou rodar o boleto que eu pedi, um único, né? Aí ela demorou quase 2 dias. Aí hoje que eu consegui pagar um boleto só. Aí eu faço a seguinte pergunta: todo mês eu tenho que pedir um boleto único ou vou receber os 10 boletos todo mês? Tu vai receber os 10 boletos, e aí tu tem duas formas de pagar. Uma delas é uns dias antes pedir um boleto único. A outra delas é tu entrar no aplicativo da Rodobens ou na área do cliente, ali no site, e aí na área do cliente tu consegue tu mesmo gerar o boleto único, tu seleciona todas as cotas e pede o boleto e ali gera o boleto único ali na hora para ti. Eu, pessoalmente, alternava entre essas alternativas. Chegou num momento onde a quantidade de cotas ficou grande demais, porque eu pagava 1 a 1 pelo DDA do meu banco. Mas aí a quantidade de cotas maior acabou que não. Agora não tem mais viabilidade de ficar 1 hora aqui pagando boleto. E eu sempre pedia um boleto integrado. Eu nunca entrava no sistema lá, porque é mais fácil eu pedir para o pessoal. Mas aí, um determinado mês, eu estava viajando e não ia conseguir sincronizar uma coisa com outra, meio que perdi o prazo de pedir o boleto, e entrei no banco para pagar os DDAs, um atrás do outro. E aí eu descobri que no meu banco eu podia selecionar vários DDAs e pagar de uma só vez. E a partir de então eu sempre faço isso agora. Então, tu consegue, dependendo do banco, do Itaú, tu consegue integrar e pagar as cotas de 10 em 10 pelo DDA. Fabrício, beleza. Outra coisa, eu adquiri 10, mas tenho condições de fazer mais 20, ou seja, ficar com 30. O que você sugere de eu esperar esses 10 aí, um primeiro ano, segundo ano, para adquirir mais? Ou tendo condições, fazer mesmo? Tendo condições, fazer mesmo. Porque tu esperar mais 1 ano, 2 anos para fazer mais, na prática, é diminuir as tuas possibilidades de contemplação e, de repente, daqui a 1 ano, tu te dá conta que, eu devia estar... Tu já teria contemplado 1 ou 2 a mais, por exemplo, se tivesse feito já uma quantidade maior. Então, é sempre mais e sempre naquele limite de não perder o sono à noite, não contar com quando vão vir essas contemplações, porque mesmo com 30 cartas podem demorar. Só que sabendo que isso, ok, o fluxo mensal me permite pagar por longo prazo. Quantas cotas der? Tá, mais 2 últimas perguntas. A primeira se a live vai ficar gravada, a gente vai ter acesso para a gente ouvir e ver depois. Sim. E a segunda se eu posso colocar em débito automático. Sim, a Rodobens tem débito automático com vários bancos. Aí lá na área do cliente tu consegue, inclusive, cadastrar as cotas no débito automático, ou pode nos chamar que a gente providencia isso lá pelo WhatsApp. E a live vai ficar gravada, vai estar publicada lá no meu YouTube. Amanhã ou depois de amanhã já deve estar no ar, youtube.com/fperuso. Além dessa, tem todas as outras lives que eu fiz, que também tem um monte de perguntas aí do pessoal aí ao longo dos meses. Ok, muito obrigado aí pela resposta. Beleza, valeu. Antônio? Eu tenho uma dúvida que eu, na verdade, nunca participei de consórcio. Eu investi em bolsa, na verdade, né? Já faz um tempo.
Aí eu tenho o banco que eu trabalho e eu fui fazer uma simulação apenas com ele lá. Eu fiquei com umas dúvidas, não sei se é verdade, se não é. Ele me apresentou primeiro que ele vai estar com o grupo fechando, participando de 1.000 pessoas, 1.000 cartas no grupo. Eu não entendo muito bem. Tá lá, participantes, 1.000. Prazo de rateio 240 meses. Eu fiz uma simulação de 250 mil. Aí o que acontece? Só para conhecer, ver como que é. Ele deu para mim, em média aí da parcela, média não, ele falou, o valor é R$ 1.334,20. E aí eu falei, se eu der um lance, ele falou, o lance mínimo para gente, para compensar, se você querer logo de início, pelo menos 50%. Menos que isso, sem chance. Ele já falou para mim. 50 tem chance. É o que ele falou na hora lá para mim. E aí ele falou que você pode fazer para melhorar isso daí, é fazer 50% de lance, mais o lance embutido 50% do valor, que vai te dar 62,5 mais 62,5, 125 mil. Aí a sua chance aumenta, você vai pegar 187,5 na simulação. Ele falou para mim. Aí a minha dúvida eu não entendo, né? Aí a minha dúvida a taxa, seguro, reserva, tudo que tem que paga somente em cima do 187,5 e restante? Não, sobre todos os 350. Então eu pago 2 vezes. Ah, então não compensa. A taxa vira o dobro. Não compensa. Aí compensa ficar na bolsa. A taxa vira o dobro. E se tu não usar 50% embutido, tu não tem nenhuma chance de contemplar. Por quê? Porque todos os outros vão usar. O que me chamou a atenção, e hoje eu estou no vídeo aqui, eu mais ouvindo, né? Eu não falei nenhuma vez, eu decidi falar só agora, é que ele me apresentou com uma taxa de 13,9, mais 1%. Mais 1%. Ele falou que isso daí é em cima do total. Eu falei, tá, então se eu for só esperar o lance, eu não usar lance nem nada, beleza, eu vou ter esse 13,5 em cima de tudo. Só que é uma chance em 1.000. Uma chance em 1.000. Aí se eu colocar hoje para render na Selic, dependendo dos 250 mil, se passar 2 anos, eu estou lucrando mais na Selic do que no consórcio desse jeito. Não, é que tu não tem 250 mil para botar na Selic. Não, eu falo assim, se for parar para comparar, né? Sim. Neste plano aí, não sai como um investimento. Com toda certeza. Se tu for botar os 1.300 e poucos todo mês na Selic, vai ser muito melhor do que este plano aí. É isso que eu estava em dúvida, porque, tipo, eu perguntei para ele, quais são as minhas chances de contemplar? Ele falou 50%, se eu der 50% mais 50%, e agora você me falando que vai ser difícil, então é melhor eu não gastar esse dinheiro com consórcio. Não, o melhor é fazer o meu plano exclusivo. Tu assististe as 3 aulas? Não, eu caí de gaiada. Não, então assiste as 3 aulas, aí tu vai ver tudo isso explicado lá. Eu vou ver. Toda essa matemática. Porque assim, eu queria, na verdade, aumentar alguns imóveis. Essa tipo, ir trabalhar com esses imóveis e ele mesmo pagando ele. Mas eu tenho uma interrogação, uma dúvida, tipo, se demorar para contemplar, eu vou ficar pagando muito tempo e aí já não compensa. Compensa. No plano certo. Tá, eu vou assistir. Assiste lá as aulas que tu vai ver. Vale a pena, mas tem que fazer no plano certo. No plano errado, é perder dinheiro mesmo. Então tá. Isso aí. Obrigado. Valeu. Poliane. Boa noite, Fabrício. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Obrigada aí pela oportunidade. É bem simples. Eu ouvi mais no início alguém falando sobre a compra de 10 cotas. Existe algum valor diferente comprando 10 cotas? A gente normalmente, agora a gente está com essa campanha de Black Friday que dá o desconto na taxa. Então, as campanhas não são cumulativas. Mas quando a gente não tem essa campanha, para quem faz 10 cotas, depois do 12º pagamento, a gente tem um cashback da Rodobens de R$13 mil no conjunto. Então, tu na prática, vai pagar essas 10 cotas ao longo do ano e, tendo pago todas em dia, recebe 13 mil depois ali do 12º
do 12º mês. Ah, entendi. Não é cumulativo, né? Então, isso, o desconto na taxa nas 10 cotas é melhor do que essa proporção do cashback, né? Isso. Não era essa a dúvida mesmo. Estou acompanhando aí, como eu assisti as aulas e estou acompanhando desde o início aqui, muitas das minhas dúvidas já foram sanadas pelas perguntas dos outros aí. Legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Adriana. Oi, Fabrício, tudo bem? Tudo bom? Fabrício, sabe qual é a minha dúvida? Você falou, isso ficou na minha cabeça. Por exemplo, na pior das hipóteses, falta assim uns 3 anos para acabar o consórcio, eu não fui sorteada. Sim. Eu tenho como pagar esses 3 anos, adiantar tudo, pagar, quitar e pegar todo o valor? Existe essa possibilidade? Não, tu vai ofertar esses 3 anos que faltam como lance. E se tu for contemplada, porque vai ser o maior lance do grupo, se tu fores contemplada, aí sim, depois de 6 meses de contemplada, tu pode pegar o valor em espécie, com a carta estando quitada. Por que eu te digo se tu fores contemplada? Porque provavelmente, faltando 3 anos do grupo, vai ter mais outras pessoas também fazendo a mesma coisa. Então, o maior lance do grupo vai estar sendo oferecido por várias pessoas, e aí vocês vão estar concorrendo entre si para saber qual vai receber primeiro. Porque você falou que, no seu caso, se acontecesse isso com você, você faria isso. Isso, é o que eu faço. Eu começo a ofertar, a partir do 14º ano, eu começo a ofertar o lance de quitação. Não necessariamente eu vou contemplar no primeiro mês que eu oferto. Eu tenho do segundo. Entendi. Mas eu vou aí acaba quitando e recebendo, né? Antecipado, para não ficar, porque não vai isso, ter. Porque aí já não vale mais a pena ficar mais 3 anos pagando prestaçãozinha com todo o dinheiro lá parado. Por exemplo, se fosse hoje, você acha que até quando valeria a pena? Até quantos anos antes? Por exemplo, há 4 anos. Faltando 4 anos, eu acho que é de bom tamanho. Hoje eu iria até o 14º ano. Na prática, nenhuma carta minha demorou tudo isso para contemplar. Entendi. Então, Tá bom. Nem de cliente. Eu nunca tive um cliente que demorou mais do que isso para contemplar. Entendi. O máximo que eu já tive de cliente demorando para contemplar foram 133 meses. É porque os grupos acabam antes, porque eles acabam se for 2, né? Outros dão lance, isso, mais ou menos. Entendi. Acaba tendo uma concorrência menor, porque os outros todos que estão dando lance acabam saindo antes. Entendi. Tá bom, então. Obrigada. Beleza. Fabrício, só para uma última aqui. Você fica disponível para a gente conversar e tal durante todo esse processo, caso a gente entre no grupo? Como funciona? Meu pessoal está sempre lá. A gente tem um WhatsApp de atendimento. O pessoal é bem qualificado lá para responder praticamente todas as dúvidas. No momento que alguma dúvida se torna um pouco mais complexa, sempre me chamam, então estou sempre aqui. Lá no Instagram, sou eu que respondo todos os directs, então, se mandar lá no direct do Instagram, quem vai responder sou eu. Então, beleza. Então, estou sempre ali. E é isso. Esse mês eu estou fazendo essa live Tira Dúvidas, vou fazer mais 2. E, se não, estou sempre aí. Beleza, então. Obrigado, viu? Valeu. Antônio. Fazer uma pergunta, não sei se é uma pergunta mais técnica ou não. Não tem problema. Olhando as taxas. Nós estamos com uma taxa hoje de 15% no nosso país. Ela varia conforme a taxa. Tipo, eu vou fazer um consórcio daqui 3 anos. A taxa diminuiu. Não está 15, está lá em 9. Aí as taxas administrativas é variável, tem essa variação? Não, tu tá confundindo as coisas. Uma coisa é taxa de juros, que tu paga ao ano, e outra coisa é taxa de... tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não... A outra coisa é uma taxa de administração, que são, no caso do plano exclusivo, são 30%, 22,5% agora com a campanha de Black Friday, que é sobre o período todo. Então, são coisas bem diferentes. Em 2 anos de juros hoje, tu já paga toda a taxa de administração do consórcio inteiro. Entendi. Então, não compensa nem quitar, tipo, eu compro, eu sou sorteado, pego esse capital, compro uma casa. Aí, de repente, eu compro ela à vista com preço top, muito bom, porque pagar à vista é uma boa negociação.
E aí passa uns 3, 4 meses, eu acho uma proposta de venda dessa casa. Aí eu vender ela para poder quitar esse consórcio, tipo, não compensa então, porque não traz os juros futuro para os juros presente. Exatamente. Só que aí existe uma outra operação chamada assunção de dívida, onde tu passa essa tua dívida para alguém que queira tirar dinheiro em cima do próprio imóvel. E esse é o único jeito legal de tirar dinheiro em cima do próprio imóvel usando o consórcio. Eu ensino isso num workshop. Eu vou botar o link aqui no chat. Eu ensino isso no workshop Fábrica de Milhões, que eu coloquei o link ali. E aí tu consegue, então, fazer a transferência da tua dívida por menos do que o saldo devedor dela, porque alguém vai estar comprando essa dívida para pegar esse dinheiro na mão. Mas eu, por estar fazendo negócio com a própria casa, para Não, pegar mas aí tu fazendo essa operação, tu paga menos do que o teu saldo devedor para quem está recebendo essa dívida, e ele coloca o próprio imóvel em garantia em substituição ao teu. Aí o teu fica liberado para venda. Ah, entendi. Aí pode vender o preço que eu estou negociando. Isso aí. Beleza, fechou. Elias, eu gostei muito o meio em que você roda a carta até os 3 últimos anos, e aí a questão de uma oferta de lance livre, certo? Sim. Agora, vamos dizer que a gente temos aí 20 participantes desses 3 anos restantes, dando o mesmo lance. Vamos dizer que todos eles não tiveram antecipação de parcelas, e então a gente tem aí 10 pessoas dando o mesmo valor, que está... Isso, a quantidade de parcelas restantes, na verdade. Exato. Então, vamos dizer, você tem pelo menos 10 pessoas jogando um lance no mesmo valor. Quem seria o sorteado aí? O próximo, depois da cota sorteada, no sorteio. O próximo. O mais próximo, seguinte à sua cota sorteada. Sim. Então, no caso, fica o sorteio, aí o seguinte, ele vem na pedra, sorteia o primeiro, e o segundo, ele é contemplado porque ele é o próximo. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o próximo que tenha ofertado esse lance. Perfeito. Então ninguém sai com vantagem. Isso, não, o critério de desempate, ele é claro, ele sempre é referente, a mesma coisa no lance livre normal. Hoje eu estou dizendo, o lance livre é 55%, 80 parcelas, 90 parcelas. Então, tu vai ter essas 90 parcelas sendo oferecidas por 3, 4, 5 pessoas. Correto. Quem quer levar aquela que deu o lance e está mais próxima do número sorteado, mais próxima à seguinte, sempre. Não tá fácil de botar uma pergunta difícil para você, não, viu? Não é muito fera. Não tem pergunta difícil, eu que desenhei o plano, se eu não souber como funciona. Parabéns. Obrigado. Toda pergunta é válida, mas nenhuma é difícil. Ótimo, que bom. Obrigado. Valeu. Então tá. Agradeço a todos. Ali no chat eu coloquei o telefone do nosso atendimento, caso ainda tenham dúvidas. Como eu falei antes aí, para quem pegou, lá, perguntarem no direct do Instagram, sou eu que respondo para todo mundo lá, pessoalmente. Até a próxima.